E no reencontro, galera, do Gabigol com o Flamengo, deu Gabigol. Gabigol até começou no banco, mas entrou no jogo e fez o gol de pênalti que deu a vitória para o Cruzeiro. Nesse vídeo você vai ver o que de fato aconteceu nessa partida, as palavras do Gabigol após o final da partida e também o que o Felipe Luiz falou na coletiva. Mas antes, deixe o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. Queria pênalti o Cruzeiro e ele marcou! Pênalti pro Cruzeiro! Bola na área, o Gabigol já pega para bater. Pênalti pro Cruzeiro em cima do Eduardo. Levou a trombada, o Wilton tava longe. Pulinho partiu, bateu. Rossi defendeu, Gabigol emendou. Faturou! Gol do Cruzeiro! Gabigol! Ele bateu no canto direito, o Rossi, que é pegador de pênalti, foi lá para defender. E o Gabigol na sobra emendou. O Rossi pegou, mas na sobra o Gabigol chegou batendo no fundo do gol. Gabigol no rebote. E após o término da partida, o Gabigol falou a respeito da sua relação com o Cruzeiro. Se liga. Eu não comemorei, respeito pelo Flamengo total. Foi o time que eu mais joguei, foi onde eu mais morei. Foi o time que me deu tudo. Todo mundo sabe do meu amor pelo respeito. Vejo todos os jogos, quando é campeão, eu comemoro também. Falo com muitos jogadores, com a comissão técnica. O que aconteceu comigo foi com o presidente, não foi com o resto das pessoas e com o clube, né, em si. Então é um carinho especial, mas o Cruzeiro tem tomado meu coração tá azul. Eu tenho recebido muito carinho nas ruas, dentro do clube também. Então eu pude ali entrar, fazer o gol. Como eu falei, quando Deus coloca a mão é difícil. E o Felipe Luiz também falou após a partida. Em entrevista coletiva, ele disse isso aí. Tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeiro, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marina, Litoral News. Eu lembro que você tinha dito, né, numa vitória logo no início da caminhada, que na derrota seria cobrado, algo natural. A gente viu um Flamengo hoje com algumas atuações individuais ruins e coletivamente também ruim. De que maneira isso pode preocupar para o jogo decisivo para a Libertadores? E qual é a sua preocupação também com essa atuação abaixo? Eu queria que você falasse, tem pouca gente aqui, também sobre as alternativas de substituição que você fez. O que você pensou em cada mudança ali? Obrigado. A primeira, qual foi? Sobre a atuação coletivamente e algumas individuais ruins. Não, pois é, como eu falei, no primeiro tempo, estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vêm pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem trabalhado. Temos que dar mérito pro que o adversário fez, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Uma perda da bola, né? O grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques. Assim, eles fizeram gols contra o Bahia, fizeram gols contra o Vila Nova, fizeram alguns gols também nessa caminhada. E hoje foi assim, um erro de técnico e acabaram aproveitando a chance, mas o time em nenhum momento se abalou, continuou jogando. Claro que, como você falou, tecnicamente não estávamos na nossa melhor versão. Mas temos que passar a página rápido e saber que as derrotas acontecem, é um desafio, futebol é um desafio, o Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande, são 38 rodadas, obviamente que esses tropeços acontecem, agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores que é fundamental. Aqui, boa noite, Felipe. Boa noite. A gente acompanha, né, mais de perto o feedback da torcida na internet. Ao longo, né, dessa reta final do jogo, muita gente estava falando sobre erro de arbitragem. Claro que aqui no estádio fica difícil a gente
conseguir ter uma precisão, porque a gente não tem o retorno da imagem, mas eu queria saber a que você atribui essa reclamação em relação ao erro de arbitragem, se você acha que houve realmente erro de arbitragem na partida e se isso pode ter influenciado no resultado. Obrigada. Prefiro não comentar sobre a arbitragem, sinceramente. Já vocês vão fazer isso aí nesses dias agora. A arbitragem sempre é muito comentada, eu prefiro não comentar. Felipe, boa noite. Eu queria que você projetasse a partida contra o Central Córdoba, que é uma partida decisiva na Libertadores na próxima quarta-feira. Hoje, primeiro analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para poder corrigir e a partir daí amanhã começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje. Um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições. Mas a partir de amanhã eu vou começar a planejar esse jogo. Outro que também falou a respeito do assunto foi o Rica Perrone, que soltou o verbo e falou tudo o que pensa a respeito desse atual Flamengo. Se liga. Flamengo completinho, voando, vem de grande atuação. Por quem vai parar esse Flamengo? Pô, o Cruzeiro, caraca, o Cruzeiro não... Só que aí o Cruzeiro entende uma oportunidade. O que é uma oportunidade? É quando o time do Cruzeiro consegue notar o seguinte, olha só, se esse jogo aqui eu ganhar, eu viro a chave. Se eu empatar, jogar mais ou menos, perder, não vai realmente aumentar demais a minha crise, porque é o Flamengo, o melhor time do Brasil e tal, mas se eu ganhar esse jogo aqui, eu viro a minha chave. E o Cruzeiro entra em campo hoje com o Gabigol no banco, comemorando com o elenco, aceitando a reserva, fazendo diferente do Dudu, torcida, Mineirão lá com todo o ambiente que tinha que pra ser. E vamos lá, gente, vamos partir de alguns princípios básicos. Cruzeiro no Mineirão, sempre favorito. Flamengo no Maracanã, sempre favorito. Não importa quem são seus jogadores, qual que é a sua situação e não. Time grande em casa é favorito. Qualquer time grande do mundo, quando ele joga em casa, ele é favorito. De modo que não tem nada, absolutamente nada de errado em perder pro Cruzeiro no Mineirão. Claro que pro flamenguista isso vai ser um absurdo, mas pro flamenguista qualquer coisa que não seja 3-0 é um absurdo. Então, nos acostumamos com a megalomania rubro-negra e tornamos ela divertida, mas, obviamente, o Cruzeiro tem um time que quando ele montou, todo mundo falou, pô, se essa porra der liga, esse time do Cruzeiro é forte. Por que agora perder pro Cruzeiro é uma merda? Se o Cruzeiro a cada jogo ali com o Jardim tá melhorando. Cada jogo o Cruzeiro melhora um bocadinho. Você tá acompanhando? Legal. Se você não tá acompanhando, a novidade ficou explícita hoje pra você. O Cruzeiro tá longe de ser um Cruzeiro encantador, que tá brigando pelo título. Não é isso ainda. Mas o Cruzeiro tá melhorando, tá se ajeitando. Aos pouquinhos o Jardim tá arrumando o time, o Cruzeiro tá começando a acertar o passo. E na hora que o Cruzeiro acertar o passo, ele é mais ainda favorito dentro de casa contra grandes adversários com o estádio lotado, porque nós estamos falando de um time grande. Não estamos falando de um time qualquer. Estamos falando que o time que esteve num momento ruim, como o Flamengo também esteve em décadas horrorosas, e ainda assim voltou lá e ganhou a porra toda. Time grande é time grande. No jogo de hoje, cara, a torcida do Flamengo cometeu um erro, na minha opinião. No começo do jogo, o torcedor do Flamengo foi lá e fez um corinho de Gabigol vai se fuder, o Flamengo não precisa de você. Eu sei, isso aí é coisa de querer desestabilizar o adversário e tal. Mas eu não acho muito justo, porque nós estamos falando de um dos jogadores que mais deu na história do Flamengo pro clube. Então eu não acho muito justo. Mas, tudo bem, vamos desestabilizar o cara, no final do jogo a gente grita o nome dele, sei lá qual que era a ideia. Mas obviamente que ali você criou um roteiro, né? Quem conhece um pouquinho de futebol sabe que ali se desenhou um roteiro, né? Gabigol na reserva, empate, o Gabigol entra, resolve o jogo, faz o gol e o Cruzeiro vence o Flamengo. E aí, nação, o que vocês acharam a respeito do jogo de hoje? Deixe aí nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Não esquece de deixar o gostei no vídeo e de se inscrever em nosso canal. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.